virtual a gente vai conhecer um pouco mais do conteúdo do nono ano. E a matéria de hoje é Nova Ordem Mundial, é uma continuação da Nova Ordem Mundial. Bom, a gente viu que a Nova Ordem Mundial ela é marcada pelo fim da bipolaridade, né? Pelo fim da divisão no mundo entre o bloco dos socialistas, do socialismo real, e o bloco do capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, nos capitalistas, e a União Soviética liderando o bloco dos países do socialismo real. Quando você tem fim desse momento, quando você acaba a bipolaridade, você vai iniciar uma nova organização no mundo. E essa nova divisão no mundo, ela não é mais agora primeiro, segundo, terceiro mundo. Essa classificação, primeiro, segundo, terceiro mundo, ela é uma classificação que está remetendo à existência de dois mundos, um socialista e um capitalista. Então, quando a gente diz que o Brasil é um país de terceiro mundo, na verdade isso não existe, essa definição não existe mais. Porque agora, exceto alguns países que não estão alinhados ao capitalismo, a maioria dos países está alinhado ao capitalismo. Então a gente vai dividir agora não em relação a mundos, mas sim em relação à capacidade de desenvolvimento, ao controle de tecnologia, a capacidade mesmo de ser um protagonista nas relações internacionais, né? De você ter uma importância maior. Então dessa forma eu posso dividir o mundo em países centrais, que são países que são os gestores da economia mundial, controlam a economia mundial, né? Tem capacidade de desenvolver a indústria de ponta. Então a gente pode falar dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, do Japão. São países que têm as melhores ferramentas para o controle do mundo, né? Eles têm as melhores condições. Não necessariamente são os que mais crescem, mas são aqueles que têm as economias mais sólidas e com a maior tecnologia possível. Então eles são, o mundo acaba ficando dependente deles em função da tecnologia mesmo, da capacidade de produção de tecnologia e de inovação tecnológica. Depois a gente tem os países semi-periféricos, que são países que passaram por uma industrialização tardia e possuem um parque industrial considerável. É o exemplo especificamente do Brasil, o México, são países da Argentina que passaram por uma industrialização, mas não têm a indústria de ponta, são dependentes de tecnologia. Então, tanto que no caso específico do Brasil, existe a necessidade de tentar recuperar a falta de tecnologia. Então, parcerias com o Japão, com os Estados Unidos são traçadas para tentar atrair uma capacidade de produção tecnológica, para tentar também trazer essa capacidade de produção tecnológica para o Brasil, esse desenvolvimento de indústria de ponta. Então existe uma carência nisso. E quando você não tem a tecnologia de ponta, você acaba ficando dependente de uma industrialização de fora. Então essas relações econômicas acabam ficando não tão vantajosas para os países que são semi-periféricos. E os países periféricos são economias baseadas nas commodities, que são produtos de baixa qualificação, produtos primários, agropecuária e mineração. Às vezes existe algum tipo de indústria, mas essa indústria ela é bem menor, ela acaba sendo não tão desenvolvida assim. Né? Ela não tem uma industrialização tão complexa como os semi-periféricos e com certeza muito menos complexa que os países centrais. É como se eu tivesse realmente uma gradação de capacidade de produção tecnológica, né? Então a gente vai dividindo dessa forma a organização no mundo. Claro que existem alianças, associações para tentar manter o poder entre as potências maiores, no caso de G8, e também a tendência de criar maneiras de se dividir mais o poder mundial, que a gente vai ver como instituições como o G20, o BRICS, que vão tentar criar uma voz maior para os países semi-periféricos e periféricos. Né? É como se eu estivesse olhando uma gradação, uma escala aqui, uma hierarquia de capacidade de poder, de capacidade de produção. Quando a gente olhava metrópoles e colônias, a divisão internacional do trabalho ela era dada em função da produção industrial ou de manufaturados. Hoje em dia a divisão está muito mais na capacidade de tecnologia e inovação do que no fato de ter ou não ter indústria. Né? Ter indústria não significa que você seja um país desenvolvido, um país que é produtor de tecnologia, e sim a capacidade de inovar tecnologicamente. Bom, um país que a gente precisa destacar nessa situação é os Estados Unidos. Essa nova ordem mundial, né, o fim da bipolaridade, ele vai marcar o surgimento e o crescimento dos Estados Unidos como a única potência
mundial. Isso é extremamente importante porque agora eu tenho uma nova organização e essa organização ela é centrada nos Estados Unidos. É muito comum que a gente tenha muito conhecimento da vida nos Estados Unidos e muito pouco conhecimento da vida em outros locais. Isso é função, isso é o resultado dessa lógica de concentração de poder dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai passar a ter uma influência política mundial. Então, um dos marcos que a gente pode olhar é o avanço da economia de mercado pelo mundo, né? Quando a União Soviética ela cai, as resistências à economia de mercado elas vão começar a ruir. E aí eu vou ter um avanço das lógicas econômicas encaminhadas, desenvolvidas pelos Estados Unidos. Inclusive, entre eles, o liberalismo e o neoliberalismo. Então, na verdade, eu tenho um avanço do modelo neoliberal do mundo. Qual é o marco disso? O marco disso é uma reunião que acontece em Washington, chamada Consenso de Washington, que vai acontecer para determinar as regras do neoliberalismo. E essas regras vão ser disseminadas pelo mundo para facilitar a circulação de mercadorias. Os liberais acreditam que a simples regulação do mercado é suficiente que a lei de oferta e de demanda é suficiente para regular o mercado. Mas, na verdade, apesar de eu ter uma regulação pela própria oferta de mercado, existem outras formas de organização do capitalismo que acabam dificultando a competição justa entre empresas. E muitas vezes os Estados Unidos utiliza o seu capital político para fazer com que as suas empresas tenham vantagens em relação às empresas locais. E como eles têm uma indústria muito desenvolvida, com muita tecnologia, a competição é muito desigual. Então, a presença do neoliberalismo acabou gerando nos países que adotaram essas medidas uma série de problemas, inclusive com o enfraquecimento do seu setor industrial. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu com vários países do mundo. A adoção do modelo neoliberal no Brasil teve como resultado a redução de alguns direitos dos trabalhadores e também o aumento de alguns indicadores um pouco mais comprometedores no caso do Brasil, como as taxas de emprego, né, o poder de consumo da população é reduzido, porque para os neoliberais o Estado ele não tem que fornecer o bem-estar social. Isso é uma outra lógica dentro do capitalismo. O Estado ele tem que, na verdade, estimular a competição e não atuar impedindo a livre competição. Então isso, nesse caso, facilita muito o avanço desse modelo de gestão dos Estados Unidos, mas também dificulta bastante a capacidade de desenvolvimento da sua própria indústria. Tá? No Brasil, especificamente, a gente vai sentir isso. No mundo, isso vai acontecer principalmente na década de 90, que é o final da União Soviética, e a gente vai sentir esse modelo sendo representado principalmente pelo Collor, né, Fernando Collor de Mello, e pelo Fernando Henrique Cardoso. São os presidentes que vão implementar com mais força esse modelo. Claro que a gente tem uma série de modelos também que se aproximam disso, o governo do Itamar também, mas principalmente essa abertura, inclusive entre as lógicas do modelo liberal, tem a diminuição do Estado. Por isso que nesses governos a gente vê, principalmente no governo do Fernando Henrique, a existência de muitas privatizações. A ideia de que o Estado muito grande ele vai acabar criando problemas. Então é melhor que o Estado diminua e aí eu vou privatizar. As agências que vão regular esse tipo de ação são agências internacionais que têm a liderança dos Estados Unidos. Por exemplo, o FMI, que vai impor esses ajustes, né, que são chamadas de políticas de ajustes, para poder criar uma lógica de diminuição do Estado e menor regulação da economia. Bom, a economia com uma hegemonia bélica, os Estados Unidos vão utilizar a sua força, seu poderio militar muito maior do que os outros países. Para a gente ter noção, os Estados Unidos é o único país do mundo que tem a capacidade de entrar em guerra em qualquer lugar do mundo. Ele tem uma marinha que, por exemplo, pode entrar em guerra em águas profundas, né, o que nenhum outro país tem essa capacidade. Então essa concentração de poder vai fazer com que eles comecem a intervir economicamente nos países. Então a gente tem o exemplo da Guerra do Golfo, a gente pode falar também de exemplos mais recentes, por exemplo, a Guerra do Iraque em 2003, que são guerras provocadas por uma capacidade de ação dos Estados Unidos nas relações internacionais. E economias estadunidenses abaladas. A gente tem um momento específico
que é um momento atual onde os Estados Unidos vão começar a demonstrar alguns sinais de cansaço, de fadiga. Entre eles a diminuição do seu poder, não a diminuição do seu poder econômico, mas mais especificamente o abalo no seu sistema. Um marco disso foi a crise de 2008, que foi provocada pela falta de regulação no sistema imobiliário e também pelo alto grau de dívida pública. Os Estados Unidos é um dos países mais endividados do mundo, então isso também acaba abalando um pouco a capacidade de gestão dos Estados Unidos. Eles têm altos gastos públicos, principalmente gastos que foram impulsionados pela guerra do Iraque, gastos militares. Para a gente entender um pouco mais como as coisas vão funcionar, o final da velha ordem mundial vai instaurar uma nova ordem mundial, que ela é dividida e é conhecida como não ordem bipolar, mas sim ordem unimultipolar. O que é uma ordem unimultipolar? A ordem unimultipolar, ela é unipolar no sentido militar, então a única potência militar, a única potência bélica do mundo é os Estados Unidos, né, que tem a única que tem recursos e armamentos para entrar em guerra, como a gente tinha falado, e ela é multipolar no sentido econômico. Então a gestão e a discussão econômica do mundo começa a ser dividida entre várias potências. Então a gente vai observar que militarmente eu não tenho mais a disputa bipolar, mas na economia eu começo a ter o surgimento de novos grupos, novos arranjos, gerando uma ordem que pode ser considerada unimultipolar. Isso é importante para a gente entender um pouco mais como vão se desenvolver as relações entre os estados nesse novo contexto. Então, para isso, é importante que a gente faça essa relação. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!